louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Viva o poder de transformar. Uma boa noite do tamanho da obra missionária, do tamanho da necessidade da obra missionária, do tamanho do investimento missionário que precisamos fazer. Como é bom receber todos vocês para este ato de culto, celebração, adoração, louvor ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas e por tudo aquilo que Ele faz através de nós. Se disponha a servir a Deus cuidando de alguém, abrindo seu coração, abrindo a sua mente a favor de alguém. Nossa igreja, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, se sente honrada por receber todos vocês para esse momento. Para tanto, gostaríamos de compartilhar com você dos ministérios desta igreja. Este é um deles, o culto, mas nós temos muitos outros ministérios à sua disposição. E queremos, através de todas as partes, todos os ministérios, todos os departamentos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, cuidar de você. Portanto, se você quiser participar das atividades semanais, todas elas online, você pode acessar o site de nossa igreja e neste site você encontrará na primeira página, logo no início, o informativo semanal. Neste informativo, você tem todas as nossas atividades. Contamos com a sua presença em um, em dois, em vários encontros semanais online da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Que esta noite reserve a você um encontro com Deus, reserve a você um encontro com você mesmo, mas reserve a você um encontro com o próximo, cuidando de alguém. Olá, PIB-RJ. Meu nome é Brivaldo. A importância para mim, missões mundiais, eu comparo com um cordão de 3 dobras, que significa comunhão, fé e perseverança. Se possível, fique em casa, proteja-se. Viva o poder transformador, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Olá, nós estamos muito contentes por poder enviar uma mensagem para a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nós somos missionários no Ambo, província do Ambo, desde 1991, e eu, meu esposo, Sabino Tec de Gamba, temos 2 filhos, Osana e Neemias, temos já um netinho também, o Jaziel, e estamos trabalhando em 3 áreas diferentes aqui em Angola. A primeira é a plantação de igrejas. Nós já plantamos 2 igrejas, estamos plantando agora a 3ª igreja no município do Ukuma, um pouco distante daqui da cidade capital. E também trabalhamos na formação de obreiros com o Seminário Teológico do Ambo, onde formamos pastores, missionários, tanto para as cidades, capitais, os municípios e também obreiros para as aldeias, com cursos intensivos, cursos bíblicos.
E agora nós estamos com um novo projeto, que é o projeto Radical da Terra. Estamos preparando os jovens para enviá-los depois aos municípios para plantar e fortalecer trabalhos novos, com o objetivo depois de alcançar as aldeias que estão ao redor desses municípios. São muitas aldeias e precisamos de igrejas multiplicadoras. Estamos com 9 jovens radicais nesse primeiro projeto piloto e esperamos ter outros grupos para enviar a ainda outros municípios. Também trabalhamos com a Escola Pamoce, que é uma escola de inclusão para alcançar crianças surdas. Ali nós trabalhamos com crianças de familiares que trabalham com pequenos negócios e vivem próximos da Igreja Batista do Calvário. E também temos crianças cegas ali. Temos professores surdos e professores cegos, temos também professores ouvintes e trabalhamos num ambiente inclusivo, desejando assim incluir as crianças, os jovens, não somente na sociedade, mas no reino de Deus. Temos plantado ministérios com surdos, já plantamos em 5 municípios, 5 províncias diferentes, 14 igrejas, e esperamos alcançar outras, porque temos 18 províncias em Angola, em algumas nós não chegamos, e a nossa oração para que Deus levante mais missionários surdos. Nós já temos 2 missionários surdos, 2 casais surdos, e outros evangelistas que trabalham em ministérios com igrejas locais. Queremos agradecer muito à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro por seu amor, pelas orações que têm tido muito efeito e pelas ofertas, porque o Senhor tem partilhado conosco aquilo que o Senhor vos tem dado. Nós agradecemos muito e um grande abraço. Deus ricamente os abençoe. Liberdade e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. E aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva, Jesus é poder. Para todo que crê ao cativo, liberdade e ao mundo
Venho aqui nesse momento de oração pedir que os irmãos me ajudem a interceder pelos enfermos da nossa igreja, que são os irmãos Alfredo Pina, Andréa Santos, Antônia Guimarães, Auricéia Cláudio Dias de Santana, Betila Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Celida Maceno, Cláudio Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Ledo Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jaime Hilário, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição, Gilma Celina, Dalva Celina, José Vaz de Melo, Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Maria Machado, Marieta Neves, Martinha Melo, Regina Lúcia, Selma Ferreira Freitas, Sila Soares Santos e Tereza Ferreira. Peço que também os irmãos possam estar orando pela família deles. Esse momento de pandemia está sendo muito complicado. Então eu peço que vocês junto comigo possam estar intercedendo pela família deles, pela vida deles. Senhor, peço pela vida desses enfermos, Deus, da nossa igreja, Deus, essas pessoas que antes tinham algumas dificuldades, Deus, me imagino agora em um momento de pandemia, um momento que tudo é difícil, tudo é complicado de se achar, de se fazer, de se movimentar, de comprar, Deus. Então eu peço que o Senhor possa estar abençoando eles, Deus, cuidando da vida deles, Deus, de grandes pessoas, Deus, que abençoaram as nossas vidas, Deus, cuidaram de nossas famílias, Deus, em momentos complicados, Deus, pessoas que mentorearam várias pessoas de nossa igreja, Deus, cuidaram, abençoaram, Deus, foram de grande diferença, Deus, seja em momentos fáceis ou difíceis, Deus, formaram pessoas indiretamente, é claro, mas tiveram uma grande influência nisso, Deus. Então, peço pela vida dessas pessoas, Deus, que você possa estar abençoando, Deus, cuidando, Deus, intercedendo todo dia, todo momento, porque diz na Bíblia que adorar para o crente é igual a viver, Deus. Então, eu peço também pela vida da família dessas pessoas, Deus, pessoas que estão ali ajudando diretamente, Deus, convivendo as dificuldades, Deus, momentos difíceis. Peço por cada familiar de cada pessoa citada aqui, Deus, cada um tem suas dificuldades, Deus, cada um tem suas limitações, então peço que o Senhor possa estar abençoando cada um. Peço também que o Senhor possa estar abençoando cada irmão, Deus, que está em sua casa assistindo o culto, Deus. Peço que a palavra que foi dita no culto possa ter abençoado, Deus, possa estar cuidando dos corações, Deus, e abençoando vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nosso texto desta noite se acha em Mateus capítulo 7, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A regra de ouro. Curvemos as cabeças. Eterno Deus, nós nos curvamos diante de Ti. És o nosso Deus, a nossa inspiração, o nosso modelo, o nosso desafio. Fala-nos neste instante, em nome de Jesus. Amém. O senhor Bernard Rimland é diretor do Instituto de Pesquisa sobre Comportamento da Criança, nos Estados Unidos. E ele descobriu uma coisa muito interessante. Ele publicou o que ele descobriu. O seguinte: as pessoas mais felizes são aquelas que ajudam os outros. Ouviu isso? As pessoas mais felizes são aquelas que ajudam os outros. Cada pessoa, aí fez um teste. Cada pessoa envolvida no estudo foi solicitada a fazer uma lista de 10 pessoas que conhecesse melhor e depois classificá-las. Então, pega uma lista, faça uma lista de 10 nomes e classifica cada nome, feliz ou não feliz. Essa pessoa é feliz ou é uma pessoa não
feliz. E foi classificando. Em seguida, os participantes deveriam rever a lista e classificar de novo, agora com outra categoria: egoísta ou altruísta. Então, está aqui a Maria das Couves, é egoísta? Não, ela é altruísta. E assim foi. E usando a definição de egoísmo como o seguinte: a tendência estável de devotar o seu tempo e seus recursos aos próprios interesses e bem-estar, isso é egoísmo. Relutância em se preocupar com os outros. Então, as pessoas fizeram essa lista. E depois Rimland foi organizar os resultados, e aí ele descobriu que todas as pessoas rotuladas de felizes também foram rotuladas de altruístas, contrário de egoísmo, né? Aqueles cujas atividades são devotadas a serem felizes também foram aqueles cujas atividades são devotadas a serem felizes têm muito menos probabilidade de serem felizes do que aqueles cujos esforços são devotados a fazerem os outros felizes. E a conclusão desse diretor do Instituto de Pesquisa sobre o Comportamento da Criança, a conclusão foi: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Essas palavras nos soam familiares, não? Na verdade, são palavras de Jesus, Mateus 7, versículo 12, e é um dos versículos mais citados de toda a palavra de Deus. Na verdade, há livros inteiros escritos para comentar este versículo, que passou, aliás, para a história como, abre aspas, a regra de ouro, ou a regra áurea. E é um bom resumo da ética evangélica. O comentarista Barclay chama essa regra de ouro de o Everest da ética. O Everest da ética. Segundo a interpretação do próprio Jesus, essa regra de ouro resume toda a ética do Antigo Testamento, a lei e os profetas. Muitos se referem a essa regra também como sendo a ética da reciprocidade. Ética da reciprocidade, que consiste no seguinte: não devo devolver o mal que me fizeram, mas devo fazer o bem que eu gostaria que me fizessem. E meus amigos e meus irmãos, todos os manuais de relacionamento humano, todos os cursos de relações humanas, todas as normas de procedimentos seriam todos desnecessários se Mateus 7,12, se a regra de ouro fosse o princípio principal a orientar as nossas vidas. Como diz o comentarista J.C. Ryle, não haveria necessidade de se estabelecer uma série infindável de regrinhas de conduta, uma para cada situação que se nos apresenta. Não haveria necessidade se a gente incorporasse no nosso comportamento esta regra de ouro, que é: tudo que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Em primeiro lugar, a gente descobre então que a regra de ouro é um testemunho da dimensão relacional da fé cristã. A regra de ouro, esta regra, é um testemunho da dimensão relacional da fé cristã. O que quer dizer isso? Quer dizer que isso foi dito dentro do Sermão da Montanha, você lembra? E o Sermão da Montanha trata de
convivência. Ele fala muito de relacionamento. Na verdade, o Sermão da Montanha é um manual perfeito de relacionamento perfeito. Como tratar as pessoas, como lidar com as questões das pessoas. É algo que se realiza ao se relacionar. A palavra de Deus é para ser vivida no dia a dia da gente, na correria da segunda-feira, no burburinho da terça, nos desafios da quarta-feira, nos engarrafamentos de todo dia, nas provocações, nas provações, ou seja, no cotidiano da gente, no cotidiano de cada um. É ali que a gente precisa viver e incorporar a palavra de Deus. É muito grande, reconheçamos isso, é muito grande a tentação de a gente praticar um cristianismo, digamos assim, eremita, isto é, isolado dos acontecimentos do mundo, um cristianismo monástico, que vai para dentro de um convento e se desliga do mundo e acabou, ninguém mais ouve falar. Esta regra, a regra áurea, a regra de ouro, nos lembra que crer é se relacionar. E meus irmãos, é claro que as relações interpessoais são extremamente desafiadoras. Por isso as notícias ruins de cada dia nos jornais, o fulano, o homem que não aceitou o fim do casamento ou do namoro, foi lá e esfaqueou a mulher, porque o relacionamento entre as pessoas é complicado, pode vir a ser complicado, não tem que ser, mas as mais das vezes é. E há muita gente de difícil convivência na família. Na sua família você tem gente assim, gente de difícil convivência no trabalho e na família, na escola, na vizinhança, na igreja, na comunidade como um todo. A esses casos também se aplica a regra de ouro, que diz o quê? Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. O Talmud babilônico, que é uma coleção de comentários feitos à lei de Moisés, à Torá, e esses comentários foram escritos aí até o ano 200, mais ou menos, depois de Cristo. O Talmud babilônico conta que certa vez um sujeito se interessou em ser adepto ou convertido ao judaísmo. E ele procurou então o rabino se chamava Shammai. Isso aconteceu mais ou menos no ano 20 antes de Cristo. Isso é uma história verídica. No ano 20 antes de Cristo. E o sujeito chegou para o rabino Shammai e pediu a ele: rabino, me ensina por favor toda a lei, mas tem que ser um resumo, e um resumo que eu consiga ouvir tudo ficando em pé numa perna só. Ficando em pé numa perna só. Então o rabino teria que fazer isso. O rabino não gostou desse desafio, ficou chateado, ficou irritado e tinha uma régua na mão, deu com a régua no sujeito e o sujeito foi embora chateado da vida também. Um outro rabino, o rabino Hillel, que era Hillel o ancião, uma das figuras mais importantes da história judaica, que aliás ajudou a compilar o Talmud, ele então supostamente ficou numa perna só, né, se equilibrando numa perna só, e ele falou esta frase: o que é odioso para você, não o faça ao seu próximo. E terminou assim: esta é toda a Torá, ou seja, isso é toda a lei, e o restante não passa de comentário. Isso é toda a lei. O que é odioso para você, não o faça ao seu próximo. Então, é um testemunho da dimensão relacional da nossa fé. Nós vivemos em relações, né? Cotidianamente, em todo lugar que a gente vai, a gente tem uma rede de relacionamentos, e a gente precisa aprender
difícil viver, por exemplo, em família, às vezes é difícil conviver com a sogra, às vezes é difícil conviver com o adolescente que está se envolvendo com droga. Tem muita complicação nesta vida, então para isso Jesus cria a regra de ouro: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Em segundo lugar, a regra de ouro é um testemunho da praticidade da fé cristã. O Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos, escreveu um livro chamado Memórias Espirituais. E na página 48 ele diz assim: Jesus demonstrou na sua vida como essa regra deve ser posta em prática. Para os cristãos, não é somente uma das regras gerais da nossa religião, mas a regra que rege o comportamento individual. Então, Jimmy Carter, professor de escola dominical, ele está dizendo exatamente isso, que a regra de ouro é, na verdade, a regra. As outras são regrinhas que a gente poderia dispensar, mas essa é indispensável. Muitas filosofias, e essa regra é tão óbvia, parece assim, né? Ela é tão autoexplicativa, é tão convincente, tão axiomática, diriam os filósofos, que muitas filosofias, muitas religiões têm ensinamentos parecidos. Aliás, qualquer religião poderia ensinar isso. Por exemplo, o chinês Confúcio dizia: não faça aos outros o que não quiser que lhe façam. Não faça aos outros o que não quiser que lhe façam. Ou seja, trate os outros como você quer ser tratado. Dizem que os estoicos repetiam uma máxima idêntica. E como vimos, o rabino Hillel também ensinou isso. Mas tem uma diferença na frase de Jesus. Jesus confere a essa máxima uma conotação positiva. Nas outras frases dos outros filósofos e religiosos e tal, a frase é negativa. Jesus diz: não, fazei-o também vós. Se eu quero ser amado, Jesus diz, eu devo amar também. E quem é que não quer ser amado, né? E se eu quero ser respeitado, eu vou respeitar também. Se eu quero ser valorizado, eu vou valorizar os outros também. E meus irmãos, essa frase de Jesus é tão boa que um imperador romano chamado Alexandre Severo, ele ficou tão encantado com a excelência dessa regra de ouro que ele obrigou um pregoeiro, digamos assim, um arauto, a repeti-la sempre que tinha oportunidade de punir alguém. E fez com que essa frase ficasse escrita nas áreas mais notáveis do seu palácio e em muitos dos edifícios públicos. Ele também professou uma consideração tão elevada por Jesus Cristo, que, como tendo sido o autor de uma regra tão excelente, que ele, o imperador Alexandre Severo, desejou inscrever Jesus entre as divindades romanas. Olha só, ele achou que essa frase é tão boa que Jesus deveria ser colocado entre os deuses de Roma. Claro que ele desconhecia que Jesus é o Rei dos Reis, o Deus dos deuses e não mais um no meio de uma multidão de deuses. Como bem sublinhou o pregador John MacArthur, todas as outras formas deste princípio básico foram dadas em termos puramente negativos e não encontrados na literatura de quase todas, e são encontrados na literatura de quase todas as principais religiões e sistemas filosóficos. A motivação é basicamente egoísta. Lá, nas outras. A motivação é egoísta, abster-se de prejudicar os outros para que eles não nos prejudiquem. Olha, não é? É egoísmo, não é? E essas formas negativas da regra não são de ouro, porque são principalmente
utilitárias, elas têm segundas intenções, motivadas pelo medo e pela autopreservação. Mas em Jesus elas são positivas. Tudo que vós quereis, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Em último lugar, além de ser um testemunho da dimensão relacional da fé, além de ser um testemunho da praticidade da fé, essa regra de ouro é um testemunho da importância do outro na fé cristã. A importância do outro. O preceito, meus irmãos, pressupõe, como disse alguém, a igualdade original de todos os homens. Todos os homens são iguais perante Deus. Se não são perante a lei, é um problema da lei, porque perante Deus todos realmente são iguais. Immanuel Kant, o grande filósofo alemão, fixou o que ele chamava de imperativo categórico. O que é o imperativo? Se cair essa prova na prova do Enem, se cair para você, pode responder. O que é o imperativo categórico em Immanuel Kant? Pode responder. Essa regra que diz o seguinte: faça apenas o que você gostaria que se tornasse uma lei para todos. Faça apenas o que você gostaria que se tornasse uma lei para todos. O que você está fazendo, você acha que pode se tornar uma lei universal? Todo mundo poderia fazer isso? Então, isso é o imperativo categórico de Kant. Vamos admitir uma coisa, né? Esta regra, mesmo sendo de ouro, é difícil de ser assimilada. É fácil, eu sei, é fácil de ser enunciada. Como diz o povo, falar é fácil. Então, não há diferença entre o cristianismo e as outras religiões? Entre o cristianismo, confucionismo, judaísmo, é tudo a mesma coisa? Será que o povo está certo quando diz que religião é tudo igual? Absolutamente não. A grande e incomparável diferença do cristianismo, que atesta a superioridade do cristianismo, é que, enquanto nas outras religiões o indivíduo é desafiado a só fazer aos outros o que ele gostaria que lhe fizessem, lá ele é desafiado. No cristianismo, ele é mais do que desafiado, ele é também capacitado. Capacitado, porque Jesus Cristo, nosso mestre, aquele que enunciou esta regra áurea, ele nos capacita, ele nos enche de poder, como diz o povo hoje, ele nos empodera. Todo mundo hoje gosta de usar esse verbo, né? Ele nos empodera para que cumpramos esta regra de ouro. Uma das provas disso é Atos 1:8, que diz: mas recebereis poder do Espírito Santo, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Meus irmãos, quando o Espírito desce sobre o crente, quando ele se converte, ele ganha essa potência, ganha essa capacidade de se tornar um praticante da regra de ouro. Um comentarista chamado Adam Clarke diz: ninguém, exceto aquele cujo coração está cheio de amor a Deus e toda a humanidade, ninguém pode guardar este preceito, seja em seu espírito ou na letra. O amor próprio se sentirá tristemente limitado quando colocado dentro dos limites desse preceito. Mas Deus o disse: é o Espírito e o desígnio da lei e dos profetas, a soma de tudo que está estabelecido nas Sagradas Escrituras em relação à conduta dos homens uns para com os outros.
Alguém diz que a regra de ouro é um chamado à ação amorosa. É um chamado à ação amorosa. E eu queria concluir com um dado citado por um escritor norte-americano de ascendência alemã chamado Erwin Lutzer. E Erwin Lutzer, em seu livro Quando Você Estiver Errado, conta uma história muito realista, uma história real, história de um missionário aos muçulmanos no Egito. E esse missionário um dia recebeu uma carta de um muçulmano que estava irado. Provavelmente o muçulmano ficou sabendo qual o propósito, qual a missão daquele missionário ali no Egito, e esse muçulmano escreveu o seguinte na carta: amaldiçoado seja você, amaldiçoada seja sua esposa, e amaldiçoados sejam seus filhos. Amaldiçoada seja a casa em que você mora, amaldiçoado seja o carro que você dirige. Pesado, né? No contexto oriental, então, onde as palavras têm peso de acontecimento, as palavras têm o poder de deflagrar acontecimentos, uma palavra dessas é de matar. Em vez de se preocupar, o missionário não se preocupou e nem ignorou a carta. Ele leu e escreveu uma resposta. A resposta que ele escreveu foi a seguinte: esta é a minha oração por você. Abençoada seja a sua esposa, abençoados sejam os seus filhos, abençoado seja o seu lar e abençoado seja o carro que você dirige. Isso é praticar a regra de ouro. Oremos. Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos exorta e nos adverte a vivermos uma vida que seja parecida com aquela que viveu o Teu Filho Jesus aqui na terra. Mas, Senhor, capacita-nos a praticar a regra de ouro, em nome de Jesus. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar, Ele é dono do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos, Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz
vida que Ele me traz é segura, pois Ele é o Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe você, sua família, sua fé, sua saúde. Que você tenha uma semana cheia da presença do Senhor. Queremos convidá-lo a estar conosco de volta na quarta-feira, às 19h30, para o culto de oração. É um tempo em que nós oramos uns pelos outros, um tempo em que agradecemos a Deus os aniversariantes daquela semana. E, enfim, nós nos confraternizamos, mesmo é um culto mais informal, mesmo pela internet a gente tem um culto mais informal. Obrigado a você que tem contribuído religiosa e mensalmente e fielmente para o sustento da obra de Deus. Nós temos tido surpresa em cima de surpresa. Cada mês os recursos não têm faltado. É uma prova de que o Salmo 23:1 é verdadeiro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O crente pode dizer isso, a igreja também pode dizer isso. Não tem faltado recursos. Graças a Deus a vocês, graças a Deus e a vocês que têm sido fiéis, vocês membros da igreja e vocês também visitantes, não membros da igreja, mas que se sentem parte desse ministério e o ajudam a sustentar. Eu quero concluir o nosso culto nesta noite lendo 1 Pedro 5, 10 e 11, é uma bênção que diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém.
Hoje eu estou aqui na presença do Senhor, com meu canto vou louvar. Santo é o Senhor, Trago paz no coração, o prazer da salvação, pois Jesus me deu seu perdão. oh, que glória, sou Sim, eu sou feliz. Cristo me salvou. Cristo me salvou. oh, que glória, sou sou Sim, eu feliz. sou feliz, Pois ao céu eu vou. o ser que respira. Louve ao seu Senhor, Proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz, louvor erguei, digno é o Redentor. Exaltai o Salvador. Somos nós dos escolhidos, para louvor de sua glória, raça eleita, santa nação. de Deus o seu povo. Hoje estamos nós na bênção, ninguém pode nos tirar o prazer de ser tão feliz. Oh, que glória, sou Sim, eu sou feliz. Cristo me salvou. Cristo me salvou. Oh, que glória, sou feliz. sou Sim, eu sou feliz. Pois ao céu eu vou. O ser que respira. Louve ao seu Senhor, Proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz, louvor erguei, digno é o Redentor. Exaltai o Salvador. Oh, que glória, sou feliz. Eu sou feliz. Cristo me salvou. Oh, que glória, sou feliz. Eu sou feliz. Pois ao céu eu vou. O ser que respira. louve ao seu Senhor. Proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz, louvor erguei, digno é o Redentor. Exaltai o Salvador.